Eu gostaria de saudar a você neste dia com a paz do Senhor Jesus. Dar os meus bem-vindos a você que está pela primeira vez chegando ao canal da professora Manuela Barros. Nós aqui queremos sempre, através das nossas aulas, adicionar algum pensamento, algum entendimento didático acerca do assunto do estudo da lição, para que você possa ter algo mais para compartilhar, ampliando algumas vezes, às vezes tão somente esclarecendo alguns pontos, mas de uma maneira ou de outra ajudando aos professores a ensinarem com mais facilidade esta série de lições que estamos adiante de nós em defesa da fé cristã, uma série de lições, irmãos, que eu confesso, não é fácil, são assuntos teológicos. Estamos tratando de heresias que não são aquelas que nós reconhecemos pelos anos da igreja, né, quando nós estudamos, aquelas que nós até chamamos de outras religiões, mas estamos falando de pequenas, e quando eu falo pequenas, eu tenho que colocar aspas aí nesta palavra, desentendimentos ou entendimentos de conceitos bíblicos. E que às vezes nós nos perguntamos, será que isso é importante? Ora, uma das provas para nós que é importante, ou que pelo menos a nossa denominação e o pastor Ezequias Soares encontra, foi de tratar em toda uma série de lições, e em verdade no seu ministério este servo de Deus tem cuidado em publicar livros e estudos ensinando sobre isso e mostrando para a igreja o perigo destas realidades. Portanto, nós não estamos lidando com atacar ou defender ou conhecer a diferença necessariamente entre religiões, aquilo que nós chamamos de heresias, mas de olhar para dentro do nosso corpo evangélico, por que não dizer, daqueles que denominamos cristãos, e ver as heresias que têm minado este corpo, este grupo, e a realidade é que elas existem, e a realidade é que o nome não está incorreto. São heresias. Estão contrárias à verdade bíblica. Ainda fica uma grande pergunta para nós. Quão importante é isso? Principalmente esta pergunta vindo de nossos alunos, pessoas que talvez não tenham muito conhecimento das profundidades da escritura e etc., possam se perguntar, possam nos questionar, professores, ou até não tendo coragem de falar conosco, questionar dentro deles em vista que há um mundo também de pessoas que querem tirar a barreira de divisão entre as denominações, entre as crenças, não é? Dentro de um evangelho e fazermos todos uma só igreja. E a pergunta para nós seria, será que isso é possível? A série de lições que está diante de nós é para nós concluirmos que não é. Isso não nos alegra porque nós queremos como Deus quer. A palavra de Deus diz em Timóteo que ele quer que todos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Este é o desejo do nosso Deus. E se nós somos servos de Deus, filhos de Deus, este também é o nosso desejo. Não obstante ser o desejo de Deus, a graça, a salvação e o conhecimento é oferecido por Deus. Deus quer, mas ele não o faz por imposição, ele o faz por oferecer. E quando alguém oferece, recebe quem quer. Da mesma maneira, dentro deste conhecimento, dentro desta revelação que nós temos em nossas mãos e a conhecemos hoje como Bíblia Sagrada, toda a revelação que Deus quis dar à humanidade, ele a colocou aqui. Não existe nenhuma revelação de Deus fora daquilo que nós temos em nossas mãos. Portanto, o que nós seguramos aqui, aleluia, é muito grande, porque é a única revelação de Deus para nós humanos. Agora, aceita quem quer. E dentro dela, e é um assunto que nós vamos tratar com mais detalhes na lição que vem, aparecem colocações, versículos, situações que nós que estudamos a Bíblia e ensinamos a Bíblia, somos colocados às vezes em nos questionar, porque estes são os tais versículos que dão a outros que hoje nós estamos estudando nessa série de lições como heresias. Eles podem, de alguma maneira, usá-los para sustentar um ensino que não é bíblico.
Mas nós vamos falar mais deste detalhe na lição que vem. Hoje nós vamos estudar da Trindade. A lição de hoje está intitulada, é a lição de número 4, Deus é triuno. E o comentarista da lição nos faz entender e conhecer que há um grupo dentro dos evangélicos que acredita na Trindade de uma maneira distinta daquela que nós acreditamos, e nós não acreditamos porque foi a nossa convenção que instituiu, mas porque aprendemos assim das Sagradas Escrituras. O que eles acreditam, segundo, com certeza você já leu a sua lição, aqui nós temos este entendimento que nós vamos ampliar ou esclarecer ou ajudar didaticamente a lição, sempre com um roteiro paralelo à lição, mas com certeza você já leu a lição, é bem possível que você vai ler no contexto da sua sala de aula, então você vai ler este detalhe, não é, sobre o nome desta heresia e etc, alguma informação mais histórica, mas que basicamente vai contradizer o entendimento da Bíblia sobre a Trindade. Entender, por exemplo, que as três pessoas são três modos de um Deus, ou modalidades, ou formas, mas de um Deus e não três pessoas como nós reconhecemos. Amém? Há umas pessoas que não creem nem em nada disso, alguns que são só Jesus ou só Deus, enfim, há várias distinções, mas nós aqui vamos aprender a verdade bíblica. Porque nós podemos tomar tempo acusando, mas não ganhamos nada. O importante é fazer aquilo que, pela graça de Deus, a nossa denominação nos tem dado o prazer e o privilégio de viver. O que é? É aprender a verdade. E não aprendermos só na teoria falada, mas na Bíblia Sagrada. Quando nós lemos, quando nós reconhecemos que dentro da revelação de Deus está esta verdade, isso nos vai ancorar na fé. E é isso que você deve começar falando ao seu aluno. Por que que nós cremos? Por causa da palavra. É a palavra, ao lermos estes textos que nós vamos dispor, estarmos enraizando o nosso entendimento nesta palavra e assim firmando a nossa fé, porque quem conhece a palavra de Deus está mais firme. E eu termino essa introdução lembrando-nos um pouco da aula passada. E se você não esteve assistindo a aula passada neste canal, eu gostaria que você voltasse depois daqui a ouvir só a introdução da aula passada. Porque foi um esclarecimento muito importante para esta grande pergunta que eu tenho feito a cada aula. Por que que isso é importante? Por que é importante combater ou fazer diferença entre nós por uma besteirinha? Porque crê assim ou assado, mas é tudo Deus, é tudo Jesus, é tudo uma Bíblia. A verdade é que há um porquê. E na aula passada nós tivemos esta abertura por um texto bíblico maravilhoso que nos deu a entender a maior deste problema que é. Qual é? É espiritual. Não é um problema de dissensão teológico, de palavras, de entender bem a palavra, a tradução e nada disso. É questão espiritual. Há umas 2 ou 3 aulas atrás nós lembramos aos irmãos, e eu até comentei um pouco da minha experiência, que quando eu vejo determinadas coisas na estética das igrejas, alguns costumes, algumas coisas novas que aparecem no meio evangélico, que você vê do lado de fora diferenças. Eu disse que eu tenho o costume de, logo que eu vejo uma diferença estética, eu ir atrás e pesquisar sobre a doutrina e a crença daquele grupo, e eu tenho achado sempre, ao ver algo de fora, eu acho que por trás, nas suas crenças doutrinárias, que há um problema doutrinário. Mas hoje eu quero trazer para você este pensamento do lado reverso. Qual é? Quando nós lemos uma lição como esta e nos questionamos se um pequeno mal entendimento da explicação do que é a Trindade faz diferença, uma das coisas é que tudo aquilo que nós vemos diferente na doutrina, você pode observar e pode ver na vivência espiritual da igreja que você vai ver uma diferença aparecendo do lado de fora. Uma diferença estética. Há uma diferença no comportamento, na crença, em algo daquilo que você vai poder ver do lado de fora, porque tudo nasceu de uma essência doutrinária de dentro. Então, nós concluímos com isso. Presta atenção porque eu estou fechando aí. Na aula passada, no texto que nós estudamos, que foi o texto, inclusive, da leitura bíblica em classe,
nós percebemos que o problema não é teológico, é espiritual. Ok? Aquilo que a pessoa crer e quando ele é falso, quando há o erro, quando há o engano, a palavra é esta, é um engano. E os falsos profetas são aqueles que divulgarão estes enganos. E este engano vai manchar a verdade. Só existe verdade 100% e a palavra de Deus é a verdade. Amém? Escuta, por favor, que eu sei que isso às vezes até é chato de ouvir. Mas é importante. Presta atenção porque é muito sério. Porque tudo que sair fora da verdade chama-se engano. É fora da verdade, é erro. E uma coisa é você errar, enfim, num projeto, num brinquedo com a sua criança. Outra coisa é você errar num cálculo matemático para enviar um foguete ao céu. Você já está chegando mais perto do que é, muito longe ainda, do que era errar contra a verdade de Deus. Todo erro é erro. Toda mentira é mentira. E estas coisas trabalham juntas e estão fora de Deus, porque em Deus a verdade é perfeita. Então, se nós somos de Deus, nós precisamos querer estar na verdade perfeita. Escute, por favor, porque a força social sobre nós e humana sobre nós é dizer, é não mais chamarmos a atenção do perfeito, porque afinal o pensamento pós-moderno fez-nos concluir que não há perfeição, que nenhum de nós somos perfeitos, nenhuma religião pode ser completa e perfeita, e está tudo muito bem, sendo que nós vemos fora daquilo que é Deus, mas Deus é perfeito. E a verdade de Deus é perfeita, é absoluta. Então, mesmo que nós crentes não podemos, em verdade, nunca o fizemos, aleluia, de trazer a perfeição para nós ou para o que nós pensamos, nós podemos e temos que pesar a perfeição e a verdade plena na palavra de Deus, porque isso sim é. Quem pode dizer amém? Isso mostra-nos que uma pequena diferença não é pequeno, porque está saindo da verdade. E como aprendemos na aula passada, o assunto é espiritual. Portanto, então, vamos falar do que é a verdade bíblica. E vamos propor isso em 3 tópicos, 2 tópicos sobre a Trindade e um tópico aplicativo no caminho que o pastor Ezequias Soares nos levou a ver, assim, né, na lição, o próprio tópico 3 dele, ele vai falar sobre isso. Nós fazemos um paralelo do próprio tópico 3 no nosso terceiro também. Portanto, os nossos 3 tópicos da lição são, número 1, comprovação escriturística das distintas pessoas da Trindade. Segundo lugar, as diferenças escriturísticas das pessoas da Trindade. E a terceira parte vai ser a singularidade das escrituras no discernimento das heresias. Tópico número 1, portanto, a comprovação escriturística das distintas pessoas da Trindade. Se é a primeira vez que você está aqui, nós participamos para você este roteiro que você vai ver aqui na tela, disponibilizamos ele também no comentário, no primeiro comentário e na descrição deste vídeo. Você pode ficar à vontade de baixá-lo e usá-lo também. Dividimos este primeiro tópico, portanto, em 3. A pessoa do Pai, a pessoa do Filho e a pessoa do Espírito Santo. São 3 pessoas distintas, não são 3 deuses, não são 3 essências ou modos de um só Deus, conforme nós estudamos nessa lição, mas são 3 pessoas distintas e aqui nós vamos comprová-las na história, no registro bíblico. A pessoa do Pai, João 3,16, o texto que todos nós conhecemos, né? Porque Deus, e este Deus é o Deus Pai, amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Então aí já está registrado estas 2 pessoas da Trindade. Deus Pai amou o mundo, deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então nós vemos distintamente essa colocação de 2. Gênesis 1:1 diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. E este texto, com certeza, nós conhecemos, vai retratar a criação do mundo, mas um detalhe interessante para nós, principalmente nós que lemos a Bíblia em português, é que Deus que está escrito aí no texto de Gênesis 1:1, no seu original está no plural. E eu posso imaginar como isso faz o povo de Israel coçar a cabeça e se perguntar por que é
que a pessoa de Deus está escrito no plural aí. E ainda que nós vemos mesmo no contexto da criação o Espírito de Deus pairando sobre a face das águas, e nós que conhecemos já no Novo Testamento alguns textos que esclarecem que Jesus, como o texto de João capítulo 1, estava neste princípio no tempo da criação, portanto, colocando no tempo da criação as três pessoas da Trindade ali distintamente uma das outras, eu trago ao nosso entendimento aqui que quando se fala de Deus aqui, estava trazendo esta, entre aspas, confusão escriturística de um plural. Então, neste tópico, nós estamos falando da pessoa do Pai. O Pai enviou a Jesus, nós falamos João 3,16. Gênesis 1:1, o Pai criou, mas este Pai aparece na sua colocação ali, Deus aparece no plural, que talvez a expectativa dos que leem em hebraico fosse encontrar El. Eles encontraram a palavra Elohim, que é o plural. Mas agora nós vamos ler Êxodo 20, não é? Que é o texto dos 10 mandamentos, e nós vamos discernir aí também mais um lugar, mas focando neste primeiro subtópico, a pessoa de Deus Pai, que é separada dos três, é uma pessoa distinta dentre a Trindade. Êxodo 20, versículo 1, então falou Deus Pai, todas estas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor, teu Deus, e te tirei da terra do Egito, da casa da servidão, não terás outros deuses diante de mim. Então, o nosso Deus, que é esta Trindade, estas três pessoas distintas, não é? Mas um só Deus, ele não aceita que o homem tenha outros deuses. E isto prova, aleluia, que o nosso Deus é um só Deus, é uma só essência divina. E é um mistério, irmãos. Por mais que nós possamos, o maior desafio que eu tenho não é nem ensinar isso ou falar disso para uma classe de adultos, pessoas que já têm alguma vivência com o evangelho, com a Bíblia, é ensinar para minha filha, que ficou quando escutou essa história de que a primeira vez que ela entendeu que às vezes eu falava de Deus e às vezes eu falava de Jesus, e somos pentecostais, né, irmão? Então a gente fala do Espírito Santo também. Então ela ficou meio confusa, principalmente quem é Deus? É Jesus, mas então ele é Deus, e ficou, irmãos, foi uma luta para ensinar em palavras para a criança, e até agora já parece que está tomando forma na cabeça dela. Mas o nosso Deus é assim, irmãos. E olha, em tudo isso eu vou seguir com o ensino aqui, mas vamos deixar uma posição humilde da nossa parte, aqui, como parênteses. Nós queremos entender sobre todas as coisas e a profundidade de todas as coisas, mas não vamos entender a profundidade de todas as coisas enquanto estamos na dimensão que vivemos humanamente. O que Deus quis fazer-nos entender, Ele nos revelou. E nós olhamos, nós aprendemos e nós agradecemos. Senhor, obrigado por nos fazer entender, aleluia. Mas sobremaneira, não só o entender, mas sermos vítimas da Tua graça, que nos trouxe ao caminho de salvação, amém? Mas Deus entende que nós queremos, mas Ele é que pôs limites, é o texto de Deuteronômio 29, Ele revelou aquilo que Ele quis revelar, e há coisas que Deus não nos quis dar o entendimento pleno, ou esta capacitação de entender, como diz o texto bíblico, inclusive, que assim como Ele é um dia, nós veremos. Então, nós humanos, nós crentes, temos que nos aproximar destas colocações e verdades sobre Deus, entendendo, apreciando, estudando, aprendendo, mas com um coração humilde, que Deus é Deus, aleluia. Ele para nós é mistério, só o que nós conhecemos de Deus é o que Ele quis revelar e nada mais. Será que nós podemos ser humildes o suficiente para isso? E devemos ser, graças a Deus. Mas Deus se fez conhecer, mormente no contexto do Antigo Testamento, o Pai se fez conhecer, mas nós até demos para os irmãos esta luz aí que dentro das Escrituras apareceram, né? Enfim, outras palavras. Em toda a profecia estava ali Jesus sendo revelado. Você vê na criação o Espírito Santo presente, você vê a palavra Deus no plural em Gênesis 1:1. Então você vê rastros, né, daquilo que não era entendido na plenitude, no contexto do Antigo Testamento, mas na plenitude do tempo veio Jesus, nascido de mulher, nascido sobre a lei, e é a pessoa do Filho que nós vamos falar neste próximo subtópico. João capítulo 1, versículo 1 a 3, diz o texto: no princípio era o verbo. Quem é o princípio, irmãos? É antes de todas as coisas, é o princípio.
é de eternidade, eternidade ele é Deus. E no princípio, na eternidade anterior, aleluia, que não tem fim. Nossa cabeça também não consegue alcançar, mas ela existe, aleluia. E o verbo estava lá, e o verbo estava com Deus, e diz o texto, sem erro, o verbo era Deus, e ele estava no princípio com Deus. Duas pessoas separadas, e todas as coisas do texto do versículo 3 foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez, mostrando a participação da segunda pessoa da Trindade na criação. Glória seja dada ao nome de Jesus. Versículo 14 ainda, e o versículo 18, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito Pai, cheio de graça e de verdade. Deus, Pai, nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. Então nós vemos essa distinção na Escritura, mostrando para nós estas duas pessoas da Trindade, e agora estamos focando neste segundo subtópico na pessoa do Filho. João ainda, primeira carta agora de João, capítulo 4, e versículo 15 diz: qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. Então, nós vemos aqui, mais uma vez, mais um texto bíblico confrontando ou confirmando essas duas pessoas da Trindade, e mormente a segunda pessoa da Trindade distinta, que é a pessoa de Cristo Jesus. A terceira pessoa é a pessoa do Espírito Santo. Mateus capítulo 3, versículo 16 e 17, é a primeira, enfim, talvez o maior exemplo físico que Deus deu do aparecimento da Trindade em uma só cena, em um só lugar, né? Com certeza, como nós dissemos na criação, isso aconteceu, mas não ficou tão evidente no contexto da narração bíblica como ficou neste texto do batismo de Jesus. Então, Mateus 3, 16 e 17 diz assim o texto bíblico: e sendo Jesus batizado, logo saiu da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Então, para testemunho das pessoas que estavam ali na época, para testemunho nosso, para testemunho pelos tempos enquanto existir esta palavra e a humanidade aqui, nós seremos lembrados deste dia que o Filho estava encarnado ali sendo batizado por João Batista, que o Espírito Santo com E maiúsculo aí, significando a terceira pessoa da Trindade, se fez em forma de pomba e desceu e pousou sobre Jesus, e a pessoa de Deus, o Pai, por sua voz, falou desde os céus, confirmando que aquele era o seu Filho. João capítulo 1, versículo 32 e 33, o texto diz: e João testificou dizendo: eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e repousar sobre ele. E eu não o conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse: sobre aquele que vires descer o Espírito e sobre ele pousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Que texto lindo, que texto lindo. Porque nós vemos aí, primeiro, uma profecia trazida a João Batista que ele haveria de reconhecer o Messias, o Filho de Deus, porque Deus lhe tinha dado por revelação o entendimento de que no dia que ele visse o Espírito, com E maiúsculo, portanto o Espírito de Deus, pousando sobre ele, ele saberia por certeza que aquele era, aleluia, o seu Messias. E agora, depois do batismo, ele conta isso, não é? Que ele não conhecia Jesus fisicamente, porque eles não se encontraram antes, a não ser dentro do ventre das duas mães, mas agora, quando ele o batizou, o Espírito Santo desceu e ele dá testemunho a João em forma de pomba. Ele reconheceu. João sabia, aleluia, Deus lhe deu o discernimento de entender que aquela pomba era o Espírito de Deus, era o sinal que ele esperava cumprir-se em sua vida, e aquele sobre quem a pomba pousasse. Não só ele é o Messias, mas a palavra profética para João foi essa, que ele é o que batizará com o Espírito Santo, aleluia. E esta escritura e esta promessa
que ali neste tempo ainda estava como uma promessa, porque ela só veio a tornar-se uma realidade em Atos capítulo 2, ela foi cumprida por esse Jesus. Aleluia! Foi Jesus quem, depois de ter sido assunto ao céu, enviou, aleluia, e começou a batizar a igreja com o Espírito Santo e com fogo. Com isso nós vemos a atuação, a aparição da terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo de Deus. João capítulo 16 ainda Jesus fala sobre ele. Versículo 3, depois 7, 8 e 13. Isso vos farão porque não conheceram ao Pai, olha aí uma primeira pessoa, nem a mim. Ele está falando a Jesus, a segunda pessoa. Todavia, digo-vos a verdade que vos convém que eu, a segunda pessoa Jesus, vá, porque se eu não for, o Consolador, que é a terceira pessoa, é o Espírito Santo, não virá a vós. Mas se eu for, enviar-vos-lo-ei. Quando ele vier, aleluia, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo, mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Que texto glorioso, Jesus ensinando sobre a vinda da terceira pessoa da Trindade, que seria esta pessoa que viria, estaria com a igreja durante todo o tempo, até a vinda de Jesus, até, enfim, o terminar da história que a profecia do Antigo Testamento já tinha prescrito para a nação de Israel também, para a glória do nome de Deus. Então nós vemos aí 3 pessoas comprovadamente. Você veja que em cada um destes subtópicos, professor, eu tomei cuidado de pelo menos um dos versículos deles estar focado na pessoa que eu falei, na do Pai, na do Filho e na do Espírito Santo, mas em vários destes textos você vai perceber a presença falada, distinta, de um falando sobre o outro das 3 pessoas da Trindade. E por isso você veja aí, são alguns aí, já tem mais ou menos uma dúzia de versículos bíblicos, e a lição está repleta de tantos outros. Não há como negar a realidade da Trindade conforme nós cremos. 3 pessoas distintas sendo um mesmo Deus. Explicar para além disso é perder tempo. Aleluia, nós temos que crer naquilo que foi revelado e isto significa ter fé em Deus e entender aquilo que Deus nos quis fazer entender. E é assim. A física não pode explicar, a matemática tampouco, a sociologia tampouco, no entanto a revelação diz isso e nós que somos crentes, cremos que assim o é, porque a palavra o diz. Segundo tópico, quais são as diferenças então? Se são 3 pessoas, o que é diferente entre elas? Existe uma maior que a outra? Se não, qual é a diferença? É o que nós vamos estar estudando. As diferenças escriturísticas destas 3 pessoas. Em primeiro lugar, o Pai amou e projetou. Em segundo lugar, o Filho se entregou e executou. Em terceiro lugar, o Espírito Santo trabalha com a transformação e o revestimento de poder. Portanto, quando nós observamos o papel de cada um deles, nós observamos funções diferentes. Não há maior nem menor, mas há um papel diferente, uma função, um trabalho, uma obra diferente em cada um que trabalha em perfeita harmonia, porque são um só Deus. Então nós vemos que o Pai na Bíblia, ele é mostrado, e ele é, não é isso? Não é só mostrado, ele é aquele que amou ao mundo. O mundo se perdeu em Adão para o pecado. O Pai, desde lá, Gênesis 3:15, nós vamos ler este versículo, foi aquele que entrou para, por amor ao mundo, trazer já uma solução para o problema do pecado. João 3,16, que nós conhecemos, Deus Pai amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Gênesis 3:15, como mencionamos, diz, e porém inimizade ao Pai, dizendo, entre ti e a serpente e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então da semente da mulher estava a promessa de Deus Pai, aleluia, que seria alguém levantado para esmagar a cabeça desta serpente ali, Satanás simbolizado, não é? E esta vitória foi concluída com a morte e a ressurreição de Cristo Jesus, trazendo a vitória final sobre o pecado, que o homem, não é, livremente pecou contra Deus e entrou nesta prisão. Então Deus o Pai foi aquele que amou ao homem, que veio de encontro, podia ter deixado, era uma coisa tão simples, de tudo ele podia comer no jardim, só de uma árvore não, ainda assim ele desobedeceu
desobedeceu. No entanto, Deus entrou por amor, por graça, e ele projetou este projeto da salvação, e como nós observamos no caminhar das Escrituras, nós vemos ele revelando e indo em busca deste homem. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 3 e 4 diz: porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer, tá aí o que Deus quer, que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Então, o coração de Deus é este. Você vê a parábola do filho pródigo, você vê outras parábolas que Jesus explica, explicando o papel, o coração de Deus e neste projeto salvífico, que praticamente é o que significa, o que é revelado nessas escrituras. Deus é aquele que tem a função, o papel de amar e projetar. O Filho foi aquele que se fez carne, se entregou neste projeto, foi oferecido, executou o projeto. 1 Timóteo capítulo 2, ainda, versículos 5 e 6, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, é Jesus Cristo, o homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Então você veja que Jesus Cristo foi aquele que se ofereceu, se deu por preço de redenção. Era necessário que alguém viesse sem pecado para pagar o preço, sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados, e era necessário que viesse este Cordeiro perfeito, este homem sem pecado, para que morresse pelos pecados dos outros que caíram, que nasceram debaixo do pecado, não é? E Jesus veio para fazer tal obra. Este é um pai que projetou esta grande salvação. Agora o Filho se entregou. Hebreus capítulo 9, versículo 28, também Cristo oferecendo-se uma vez. Está aí, quem se ofereceu? Foi Jesus Cristo. Para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que esperam a ele para a salvação. Então está falando, ele se ofereceu, e tem mais aí uma lembrança nesse versículo, né? Graças a Deus, ele voltará. Romanos capítulo 5, versículo 8, mas Deus, Pai, prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós. Ele deu a Cristo para morrer por nós, e o Filho se entregou. Ele executou o plano, sendo nós ainda pecadores. E o Espírito Santo tem a função transformadora. Ele age, ele entra. Foi do propósito de Deus que nesta dispensação que nós vivamos, o Espírito habite em nós, e quando ele entra, ele transforma, ele limpa, ele frutifica, aleluia, isso é maravilhoso, mas também ele reveste de poder. Este foi o querer de Deus. O projeto de Deus não terminou em Cristo, como muitos querem apagar a obra do Espírito Santo, mas uma igreja sem a vida de transformação e de revestimento do Espírito Santo não é a igreja planejada pelo Pai. Não é o projeto planejado pelo Pai, nem entregue pelo Filho, porque o Filho entregou, aleluia, aquilo que o Pai prometeu, e que ele entregou foi o batismo, o revestimento de poder, o batismo que João Batista diz, ele é aquele que vai vir batizar com o Espírito Santo e com fogo, e ele fez, mas o Espírito foi aquele que foi então enviado. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16, não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Então veja, a terceira pessoa da Trindade é aquela que habita em nós, e porque ele é Deus, nós que somos crentes tornamo-nos templo de Deus. Amém? Atos capítulo 2, versículo 4, e todos foram cheios do Espírito Santo, começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Então foi o Espírito Santo quem deu, né? Quem obrou, quem mandou. O Espírito foi Jesus, quem enviou, quem batiza Jesus, mas ele é quem obra, tem esta função em nós de nos revestir de poder, não é? Este dínamos dentro de nós do poder, da virtude, da unção, da graça, dos dons, não é? E, inclusive das línguas estranhas, é a obra do Espírito Santo. 4 ainda de Atos e versículo 31, tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Este mover, este querer de Deus de enviar a terceira pessoa da Trindade neste tempo que nós vivemos, depois da cruz, depois da ressurreição, depois que a obra da redenção foi completa, precisava de uma igreja com ousadia para pregar, aleluia. E foi a pessoa do Espírito Santo que veio com esta obra, e ainda hoje ele opera esta ousadia em nós. E quando eu digo em nós,
é em você e em mim. Será que você pode dizer amém? Aleluia! Glória a Deus, é isso mesmo, irmã. A gente ainda precisa, né? Apesar de já tê-lo, precisamos mais. Precisamos pedir que o Espírito continue a obrar aquilo que ele veio fazer. Porque ele tem uma missão, ele tem uma obra, ele tem uma função, como nós vemos. Aleluia! Cada um dos três tem uma operação, são um só Deus, mas eles têm funções e nós distinguimos através desta função, com este foco da salvação, claramente. O Pai amou, o Filho se entregou, planejou, né? Amou e planejou, o Filho se entregou e o Espírito Santo veio estar aqui conosco para transformar e revestir. E por último, vamos falar de algo interessantíssimo, que foi a orientação do pastor Ezequias no terceiro tópico, trazendo uma visão muito prática de como determinadas doutrinas contrárias a isso que nós aprendemos aqui. Nós nos ancoramos, nós temos segurança disso. Não adianta alguém falar o contrário, tentar emendar, é mentira! A verdade nós acabamos de falar sobre ela é super comprovável pelas Escrituras, estamos enraizados nela. Mas agora nós vemos que há movimentos, há distorções, como eu disse. É importante porque quando nós vemos fora alguma coisa, pode crer que alguma coisa da doutrina, uma coisa estética, algo da doutrina vai estar errado. Mas quando nós olhamos em, entre aspas, detalhes doutrinários como esse que perguntamos, será que tem algum problema? Pode ver que é na vivência desta igreja, o fruto não pode ser o fruto da verdade. A verdade, ela é única, ela é de Deus, a verdade é Cristo, inclusive, aleluia, glória a Deus. Então, tudo que se aparta da verdade, não existe meia verdade, é o quê? O que é fora da verdade é o quê? Isso mesmo, mentira, é erro, é engano. Então, nós temos que entender, igreja. É difícil, eu sei. Eu não sei se você sente a mesma coisa que eu, porque eu sinto. É muito complicado isso, porque toda vez que eu concluo estas palavras, eu entendo que tá, ou seja, tá muita gente do lado de fora, porque existe de tudo por aí. Não tem jeito a gente fazer um celeirão e cortar. Olha, irmãos, quem decide, quem faz é Deus. Agora eu sei de uma coisa, ele não revelou meia verdade, ele revelou a verdade para nós, e de uma maneira vivível. Deixa eu ver se eu consigo fazer isso mais prático pra gente. Enquanto era na lei, era decorado, era na pancada que o sujeito tinha que obedecer. Agora não. Agora quem conhece mesmo a Deus é transformado de dentro para fora. Agora quem é de Deus, escute por favor, quem nasceu de novo, tem como a gente acabou de ler, é muito bonito falar essas palavras como um mestre. Mas vamos ser realistas, porque nós precisamos discipular os nossos alunos. Quem tem Deus, quem é de Deus, tem o Espírito Santo de Deus, a terceira pessoa da Trindade, morando dentro dele. Agora me responda, por favor, essa pergunta tão simples. Será que o Espírito de Deus, escute, por favor, corrobora com o erro? Será que o Espírito de Deus se senta com qualquer erro dentro do nosso coração? Não, não senta. E é por isso que quem tem o Espírito de Deus, mesmo que não tenha conhecimento de teologia, chega numa igreja, escuta um pregador que está no espírito contrário e diz, irmão, eu não sei não, mas que tem alguma coisa errada nisso aqui. Tem, porque o que te fez entender, aleluia. Porque este evangelho não é para quem tem a sabedoria dos homens, aleluia. Porque Deus fez as coisas loucas deste mundo, aleluia. A sabedoria para Deus. Então nós entendemos pelo Espírito que habita em nós. Agora aí cabe-nos depois procurar qual é o problema então. Eu senti, essa é a primeira linha de defesa que o Espírito nos dá. Nós nos sentimos bem. Então, se nós, como crentes, estamos todos dançando numa só roda espiritual com todas essas heresias, alguma coisa está muito errada. Porque o Espírito que habita em nós, se é que habita em nós, ele não vai se conformar com o erro, com o engano. Será que nós estamos entendendo a dimensão, a profundidade disso? É muito forte.
Mas é claro que é incômodo para mim e para você como indivíduos, porque nós não queremos deixar ninguém de fora. Agora, a única solução que eu vejo pela Bíblia, para mim e para você que amamos ao mundo como Deus ama, que amamos a estes que estão no meio de um cristianismo, mas que está com um mundo de heresias dentro dele, cujos frutos nós já vemos com os nossos olhos, que não estão dando fruto da verdade. A única coisa que nós podemos fazer é ensinar-lhes a verdade. Se nós passarmos a mão com o erro, se nós sentarmos na mesa com o erro, nós seremos um em espírito com eles, não se engane. Porque Jesus nunca permitiu isso, ele nunca o fez. Ele sentou com pecadores, mas sentou com pecadores para oferecer o evangelho. E estes pecadores vinham, aleluia, eles vinham. E Jesus levantava-se contra os outros que diziam, o Pai se alegra mais, o céu tem festa por um que se arrepende. Aí a diferença do que 1000, do que todos estes que não querem arrependimento. Será que nós estamos percebendo a seriedade da verdade em confrontação com o engano? Todos aqueles que Jesus estava falando eram cristãos na época, que não existia cristianismo na época. Eram de Deus, conheciam a lei de Deus, supostamente praticavam a lei de Deus. E Jesus disse deles, eles não querem o arrependimento. E hoje nós estamos vendo um mundo com várias distinções teológicas, vendo a Bíblia assim assado. Será que tem diferença? Qual é o meu achado hoje? É que nós vamos ver que um fruto errado da doutrina gera erros para fora que nós poderemos distinguir. E quando não, o Espírito que está em nós e habita em nós, se é que nascemos de novo, nos vai fazer sentir um incômodo. Então é muito sério. Por isso que no tópico número 3, o pastor nos vai chamar a atenção acerca de sentimentos, de alguns que vão para uma igreja e dizem, olha, eu me senti tão bem. Outros que dizem que música boa e não conseguem discernir e querem continuar cantando músicas de grupos que têm a doutrina fora da doutrina de Deus. E a pergunta sempre vai ser para nós esta mesma. Mas essa série de lições nos tem dado um presente. Irmãos, eu talvez nunca teria coragem de falar isso para vocês, nunca. Ainda que para mim isso seja tão claro, tão forte, como eu falo para você nesta hora. Esta virtude é zelo, aleluia. A verdade é que a doutrina é tudo, é que é isso mesmo que eu acabei de falar, é verdade e o resto é mentira. Não é porque nós queiramos, ou eu queira ser melhor, ou maior, ou deixar ninguém de fora, ou ser a única igreja verdadeira, de maneira alguma. Longe de cada um de nós. Mas a verdade é a verdade. O caminho é único e não é largão, não. Você já viu como o cristianismo de hoje é largo? Jesus falou que o cristianismo seria de uma portona larga, um caminho largão que cabe tudo, porque é o que nós pregamos hoje. Que basta dizer-se cristão, mas venha como está e fique como está. Nós não nascemos neste cristianismo e este não é o cristianismo de Jesus, porque o cristianismo de Jesus é venha como está, mas seja transformado pelo poder da palavra de Deus e do Espírito Santo de Deus. Então a verdade é que devia nos incomodar. A verdade é isso, é que eu às vezes escuto músicas que eu acho como música, eu falo, caramba, eu gosto de música. E eu falo, que composição, que capacidade, tá com uma nota dissonante lá, aquela coisa tão linda, tão maravilhosa, mas no espírito algo grita dentro de mim, tem algo errado. E eu me lembro de ter as primeiras experiências disso, era uma banda, eu era mais nova, quando começou uma tal de Jesus Culture, né? E eu escutava as músicas daquele pessoal do Jesus Culture, eu nem sabia quem era que estava por trás, e eu disse, alguma coisa está errada com esse negócio aqui. Gente, que é isso? Mas que espírito, que coisa rara! Eu tinha uma coisa, irmão, não senti, né? Um dia eu falei, eu vou atrás. E eu fui atrás saber quem era, saber a igreja. Aí fui olhar nas doutrinas da igreja, o que creem? Pronto, irmão, aleluia. Tá aí. Então há alguma coisa de errada com nós, ou nós, alguns de nós individualmente, não temos o Espírito, que seria triste, não nascemos de novo. Silenciamos o Espírito pelo nosso querer.
Porque a quem muitas vezes, não pensa que o Espírito Santo é como Jesus, ele diz, eu estou à porta aí e bato. O Espírito Santo da mesma maneira, ele mora aqui, mas ele não arromba, ele não manda, ele te faz sentir. Mas se nós dissemos, cala a boca, que é de Deus, está tudo certo, a minha teologia está mais certa do que o teu sentimento. Que o sangue de Jesus nos cubra, para termos temor ainda, para entendermos a seriedade disso que nós estamos estudando. Difícil engolir, mas é a verdade. Então este pastor Ezequias Soares, junto de outros pastores, não estão errados não, irmão. Então não. Nós é que já não queremos nem dar ouvido ao Espírito Santo pela nossa política eclesiástica. Às vezes, será que a gente vai aguentar essa aqui que eu vou falar agora? Vai doer. A gente critica alguns que estão na frente de políticos, vai doer. Mas nós estamos sendo mais políticos que eles. Mas nós não devemos nenhum nem outro sermos políticos. E quando eu digo isso, não estou falando da política humana, esquerda, direita, ou o que seja. Nós devemos ser fiéis ao nosso Senhor. Ninguém pode amar mais as pessoas do que Deus amou, irmão. Por favor. Ninguém pode fazer mais pelas pessoas do que Deus fez enviando a Jesus e Jesus se sacrificando por nós. Ninguém pode ter mais compaixão de nós do que o Espírito Santo, que a cada dia toca, convence o coração nosso e de tantos outros através da palavra de Deus. Então que nós não tentemos ser maior, mas pelo contrário, sejamos mensageiros da única verdade que liberta, porque todo erro, é uma mentira. Então, o pastor está certo, irmão. A nossa convenção, pela graça de Deus, trazer um presente desse para nós, está muito certo. E nós devemos levantar ainda as mãos para o céu, porque pode ser que amanhã eles não estejam mais de pé. Escute, por favor. Você que é professor, você que é obreiro, você que é aluno. Nós gostamos de xingar, de falar mal. Mas e se amanhã eles não estiverem mais em pé e nós não tivermos isso na nossa mão? Me diga, por favor. Que Deus tenha misericórdia dos nossos líderes, da nossa denominação, de cada um de nós. Porque a batalha é renhida e estamos no fim desta batalha, no fim dos tempos. É importante que você se levante para lutar. Mas como é precioso que eles nos deram isso para nós a cada aula. Você vai entrar na frente de um grupo de 10 alunos, de 20 alunos, de 5 alunos e você vai ter a oportunidade de falar esta mesma verdade. Ensinar para eles que qualquer coisa fora da verdade chama-se mentira. É muito forte. Mas graças a Deus que Deus levantou você e te deu um lugar e uma posição para ensinar a verdade. Você está vendo como é privilegiado? Amanhã você pode não estar de pé, então nós temos que orar um pelos outros, como a Bíblia diz, aquele que está em pé, o que é que diz? Você sabe, é isso mesmo, olhe, para que não caia. Então guardemos-nos a nossa vida de pé e oremos por aqueles que ainda estão de pé, em nome de Jesus, para que nós possamos ainda continuar juntos nessa caminhada. Quase que eu não falo o terceiro tópico, né? Vamos lá, vamos botar aqui a quarta marcha, ou quinta, para quem tem quinta, né? E vamos lá no nosso último tópico. Singularidade das Escrituras no discernimento das heresias. As Escrituras devem confirmar as experiências, segundo lugar. As Escrituras devem dirigir as emoções, terceiro lugar. As Escrituras devem ser refletidas nas canções e pregações. Primeiro, elas devem confirmar as experiências. Muita gente diz, eu escutei já, foi num desses podcasts, né? O sujeito falando de uma igreja que eu conheço aqui nos Estados Unidos, conheço não por ir. Conheço porque estudei das doutrinas delas, herética. Mais famosa que a maioria das igrejas canta a música deles, porque eles olha, estão enchendo o mundo gospel de música. E nós estamos lá cantando, eu não. Mas aí este jovem, ninguém é da minha denominação aqui que eu tô falando, que eu assisti um, né? Ele fala, cara, isso aqui é podcast cristão, né? Eu tava lá no culto e tá só aquela bateria, aquele bumbo da bateria. Aí eu senti e etc e tal, e aquilo é uma presença que parece que eu saía de mim, e não sei o quê, e relacionando tudo aquilo com Deus. E eu digo, meu Senhor da glória, como é que nós já não vemos mais nada?
Uma das coisas que eu tenho estudado é esta manipulação musical, que muita gente desconhece, eu mesmo desconhecia. Um dia desse a gente solta um estudo sobre isso aí. Mas como é usado para alterar o nível de consciência das pessoas para se sentir como esta coisa. E quando acontece, escute por favor, vou dar só um toquezinho bem de leve. Quando isso acontece, que você sai, e há várias maneiras de você mudar o nível de consciência da pessoa, basta 25%, a entrada de informação a partir daí na sua mente é como se abrisse e você não tem um filtro. O filtro da razão, ele é minimizado para abrir este filtro espiritual, e aí qualquer espírito que seja o que está sendo veiculado vai entrar com mais facilidade nas pessoas. Eu sei que eu falei coisa profunda, se você não se perca aí não, por favor. E com isso eu só quero dizer o seguinte: a experiência que você teve, que sentiu algo, um tribelique ou fora, cuidado. Experiência não prova nada, porque experiência pode vir de todo tipo de coisa, irmão. Até de calafrio, de febre a gente tem experiência. Até de, enfim, todo tipo de coisa, irmão. Todo tipo de coisa. De espiritual, psicossomático, psicológico, enfim, tem todo tipo de coisa. Até de demônio mesmo. A pessoa pode ter experiência e com o Espírito de Deus também. Mas como é que eu sei, então, qual é o Espírito de Deus? Aí é porque nós estamos falando, as Escrituras confirmam a experiência. Se na Bíblia diz que o sujeito pode pedir para ser batizado do Espírito Santo, e que ele vai, que por imposição dos mãos, nem sempre é, na Bíblia tem vários exemplos de pessoas que foi por imposição de mãos, né? Outros, os primeiros mesmo, ninguém impôs a mão sobre eles, né? Mas que a evidência seria falar língua estranha, você não precisa se assustar. Se você vê alguém falando língua estranha, porque isso é normal. Porque esta experiência está ditada pelas Escrituras. E assim todas as demais. Se a experiência que nós temos está ditada pelas Escrituras, já está meio caminho andado. Já estamos no caminho, né? Então, esta é a realidade. As Escrituras, elas devem confirmar as experiências e não, pelas experiências, nós dizemos, isso é de Deus porque eu senti, porque eu tive essa experiência dessa maneira, de maneira alguma. Atos capítulo 2, versículo 16 a 18 diz, mas isso é o que foi dito pelo profeta Joel, lá do tempo passado, que nos últimos dias, diz Deus, estes últimos dias estavam começando a partir daquele tempo, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, vossos filhos, vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, os vossos velhos sonharão sonhos, e também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naqueles dias, e profetizarão. Então, se você vê isso acontecendo, não é de assustar, mas veja a promessa ainda no versículo 39, que diz que esta promessa vos diz respeito a vós, aqueles que estavam ali, no dia de Pentecoste, a vossos filhos, a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. E Ele tem chamado até o dia de hoje. Eu fui chamado, você foi chamada, né? Nós fomos batizados no Espírito Santo, recebemos essa promessa, temos acesso aos dons, espero que estejamos pedindo, né? E vivendo a realidade dos dons também. 1 Coríntios capítulo 14, vamos deixar somente esse segundo texto aí. Que fareis, irmãos, quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação, faça-se tudo para edificação. E se alguém falar língua estranha, faça isso por 2, ou quando muito por 3, por sua vez, e haja intérprete. Então nós vemos aí que a palavra de Deus nos ajuda a entender como deve ser a atuação, a vivência das coisas espirituais dentro do contexto da igreja local. Nos ajuda. Então, se você ver alguma coisa fora disso, e eu vejo hoje para cima e para baixo, escola de profeta, empurradeira, transferência de espírito, toda sorte de loucura espiritual, que não estão prescritas nas Escrituras, mas se tornam dia a dia de muitas pessoas que estão se reunindo baixo a bandeira de um cristianismo. Então, as Escrituras devem confirmar as experiências. Amém? Então, você tem experiência? Veja na Escritura. É isso que a Bíblia diz, então é uma experiência digna de aceitação. As Escrituras também devem dirigir as nossas emoções, porque, como fala o professor aqui, que nos deu a lição, menciona que algumas pessoas dizem, mas eu senti muito bem. E eu vejo também outras pessoas que, eu ouvi aquela palavra e foi, né, eu me senti uma nova pessoa. Irmãos. Manipulação, e eu não quero nem... Olha, sem falar em espiritual, vamos falar na naturalidade do ser humano aí. Você pode, em qualquer esquina aqui,
e fazer curso de manipulação das pessoas. Eu vi uma pessoa uma vez que eu fiquei com tanto nojo daquilo, eu falei, Deus me guarde. Eu não assisto mais nada sobre isso, mas ele falou, estava falando com um grupo de pessoas, ele disse, olha, eu vou fazer vocês sentirem 3 emoções aqui. E ele disse que ia fazer. E começou a contar uma história, assim, daqui a pouco todo mundo, inclusive eu, bestona, que estava escutando agora pelo YouTube, né? E, assim, irmão, manipulação de massa, o sujeito na maior simplicidade. Eu digo, gente, se alguém aprende a fazer isso, nós estamos perdidos. Nós estamos perdidos, porque eu já cheguei forte, porque eu não vou, né, etc. Não, irmão, não tem quem escapa, não. Agora você mistura uma capacidade dessa, que é somente de manipulação psicológica, e você coloca uma virtude espiritual em cima, o que você acha que acontece? Então, que Deus nos guarde. Emoção não diz nada. Nós pegamos a nossa emoção, porque Davi, nesse sentido, é o que eu mais gosto do exemplo é de Davi. Sabe por quê? Porque homenzinho para ter emoção altos e baixos. Para ser homem, até para mim me chama atenção, né? Porque eu penso que homem não tem estes altos e baixos, penso que é só coisa de mulheres. Mas quando eu vejo Davi, ele tem muitos altos e baixos, pelas suas palavras. Os seus salmos mostram isso. Às vezes ele está desesperado. E ele fala, ele tem emoções, irmãos. Mas toda vez que ele as tem nos seus salmos, ele coloca debaixo da palavra, da revelação, da verdade sobre Deus, daquilo que ele já viveu com Deus, aleluia. E é isso que nós devemos fazer. A nossa emoção é normal, é natural de nós, mas ela não prova nada. Então, se você sentiu ou eu senti alguma coisa, vamos verificar, não é, se isso tem base na palavra de Deus. Salmo 42, versículo 5, o texto diz, porque estás abatido, a minha alma. É Davi aí. E por que te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. Também vamos ler Salmo 118, 5 e 6. O texto diz, invoquei o Senhor na angústia. Olha aí, sentimento. Emoção, o Senhor ouviu e pôs em um lugar largo. O Senhor está comigo, não temerei o que me pode fazer o homem. Então é a palavra que guia a emoção. O meu temor, eu não vou ter temor, por quê? Porque eu sei que o Senhor está comigo. Eu vou me sustentar na fé que eu tenho nele. Então é o contrário, ao invés de a gente ter a emoção, não é, e se guiar por ela, não. Traga na hora que ela se abriu, se ela apareceu, traga a palavra sobre a nossa emoção, para que nós possamos ter algo seguro. É importantíssimo isso. Na verdade, muitos sofrem hoje, até na igreja, por falta desta realidade. Atos capítulo 18, versículo 9 e 10, e disse o Senhor em visão a Paulo, não temas. Não temas. Por quê? Porque temor é do nosso coração, nossa emoção. Fala e não te cales. Porque eu sou contigo e ninguém lançará a mão de ti para te fazer mal, pois tem um povo, muito povo nesta cidade. Ali é uma aplicação para Paulo, irmão. Não é que Deus vai fazer nada com a gente. Deus pode permitir, como permitiu em outros lugares, Paulo ser preso, Paulo ser expulso da cidade. Mas naquela cidade ele diz, não tema, pode falar à vontade, meu amigo. Porque eu vou abrir as portas para você, ninguém vai conseguir te segurar. Por quê? Porque eu tenho. Aleluia. Amém. Então, na revelação de Deus, como Deus deu a Paulo, e Deus ainda continua a falar profeticamente em nosso meio, sim. Mas na revelação geral da palavra, que guia todas estas revelações, inclusive nos fazem entender se são ou não de Deus, nós devemos guiar as nossas emoções por elas e não o contrário. Não pelas nossas emoções achar alguma, que muita gente faz isso. Pega a emoção de hoje, pós-moderna, e acha na Bíblia alguma coisa que deve caber aqui e pronto. Aquele pedacinho de versículo vira pregação e muitos de nós estamos dizendo amém para algo que não é verdadeiro. Terceiro e último lugar, as escrituras devem ser refletidas nas canções e pregações. 1 João capítulo 4, versículo 1, 2 e 6, é o texto que nós falamos na aula passada. Amados, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. Porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que o quê? Confessa que o quê? Confessa que Jesus Cristo veio em carne, é de Deus. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus vai nos ouvir. Aquele que não é de Deus não nos ouve. Nisto conhecemos nós o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Então, como é que a gente conhece? Por aquilo que eles creem, por aquilo que eles pregam, por aquilo que eles falam, pela doutrina que eles têm. Então, o que se canta, o que se prega, né? Agora, algumas vezes, não se está cantando sobre tudo que creio. Foi como eu senti com aquele grupo que eu mencionei. Eu senti no Espírito. E aí eu fui buscar. Eu fui buscar para saber se tinha alguma coisa a ver. E tinha tudo a ver. Amém? Então, nós devemos ter estes dois cuidados.
este grupo mesmo, Hillsong, por muito tempo. Eu nunca tinha visto em suas músicas nenhum problema. De repente apareceu uma música, até que muitas pessoas começaram a falar, e eu fui ouvir a voz daquele rapaz que compôs a música, e ele realmente confirmava que aquela era a sua crença, uma crença antibíblica. E aí nos coloca numa situação delicada, porque se ele é uma pessoa que compõe muitos hinos que são cantados por aquele grupo, e a outra pergunta vem, ele até é o filho do pastor principal da igreja, aí você se pergunta, peraí, então será que essa é uma crença da igreja inteira? Então nós temos que, como diz o pastor aqui, é muito difícil para nós, é muito difícil, eu vou falar de novo que nós estamos numa situação muito complicada, até porque as falsas doutrinas estão tão proliferadas, é tanta gente errada que até você se pergunta, o que eu vou ter para cantar agora? Graças a Deus ainda tem. E ainda vai ter até a vinda de Jesus. Amém? Agora, talvez não vai agradar ao nosso gosto o tempo todo. Amém? Não vai fazer da nossa igreja a mais tchan, tchan, tchan. Talvez não. Mas será que nós temos que mudar algo em relação a isso? Ou nós temos que mudar e nos posicionar? E o pastor que tomou o tempo e o trabalho de fazer uma lição como essa. Ou nós entendemos e nos posicionamos, ou o que ele fez e está nos ensinando não vale nada. Ou nós entendemos que este evangelho é uma verdade e que tudo que sai desta uma verdade é erro e engano, e que nós não nos sentamos na mesa do engano. Não é as pessoas, presta atenção. As pessoas nós vamos falar a verdade para eles. E se eles quiserem crer na verdade, eles vão vir para a verdade. Mas muitos não vão querer, porque estão presos espiritualmente, outros estão presos na estética e na ética destas coisas e não querem deixar o de fora para acertar o de dentro. Então prefere dizer não a isso. Mas alguém tem que permanecer, escute por favor, pela verdade. Jesus fez, Paulo fez, os apóstolos fizeram, deram a sua vida, inclusive. Você sabe que muitos deles foram mártires. E nós fomos ensinados por Jesus que nós tínhamos que batalhar. Judas, inclusive, é um texto mais conhecido, pela fé que uma vez foi dada aos santos. Ou nós entendemos que nós temos que batalhar por esta fé única, ou isso aqui para nós não tem valor. É muito forte, mas é a verdade. Então as escrituras devem ser refletidas nas canções e nas pregações. Nós cantamos sobre o Espírito Santo, cantamos sobre Jesus, cantamos sobre a Trindade, cantamos sobre tudo que é de verdade, mas também nas que nós consumimos, nós devemos consumir aquelas que reflitam a verdade, tanto canções como pregações. Salmo capítulo 7, versículo 17, o texto diz: eu louvarei ao Senhor segundo a sua justiça e cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo. Uma das coisas que falta hoje nas músicas é louvar a Deus. Aonde estou no momento, eu tenho ouvido, né, muitas músicas de Deus fazendo por mim, Deus obrando por mim, Deus atendendo ao meu clamor. E o povo quebrado, o povo acabado, nós, vamos botar no contexto, não vou ser melhor não, é porque eu tenho as minhas fraquezas. Ô geração acabada essa que nós estamos, né? Porque nós precisamos de tudo. Interessante. Como a geração anterior conseguia louvar a Deus. Eles, é como Paulo dizia, em nada tenho a minha vida como preciosa, contanto que eu cumpra com alegria o ministério que eu recebi do Senhor. E agora o salmista diz: eu vou louvar a Ele segundo a justiça dEle. Vou cantar louvores ao nome do Senhor Altíssimo, mas eu só escuto o hino de que Deus ama a mim, que a mim vai restaurar a mim, vai mudar os meus caminhos e vai desquebrar o quebrado e que bebê. Tudo bem, Ele faz. Mas aonde está o louvor a Deus? Aonde está o louvor a Deus?
Canções e pregações. E a pergunta para mim e para você aqui, vamos fazer um parênteses bem pequenininho, o que é que a gente está escutando? E também pregando. Que Deus ricamente abençoe a cada um de nós em nome de Jesus. São aulas difíceis, né, irmãos? Eu posso imaginar. Eu posso imaginar temas teológicos difíceis, mas cujas verdades nós tem nos acrescentado. Humildemente, vamos tomar cada pedrinha dessa que o Senhor nos tem dado. Ao você se preparar no texto da lição, ao ler com a sua classe, ao talvez tomar alguma coisa que você aprendeu aqui e conseguir passar na sua aula, vamos crescendo na presença do Senhor, porque isso é importante. Mas crescendo em fidelidade, buscando encontrar, portanto, a verdade que é das Escrituras. Na classe que vem vai ser uma classe muito desafiante, porque vai tocar num assunto que é difícil, principalmente nós que estudamos a teologia. Algumas coisas são contraditórias e a pergunta é como solucionar essas contradições. Mas que Deus nos ajude, não só a preparar este roteiro aqui, mas estamos ensinando na nossa sala de aula, mas sobretudo temos o nosso coração, em nome de Jesus, protegidos do erro, do engano, mas sustentados em fidelidade ao nosso Deus. Que Deus abençoe ricamente a você. E se você não está conosco na leitura anual da Bíblia, não deixe de fazer não, ainda dá tempo e dá sobrando, porque o nosso plano é de 261 dias por ano, e você sabe que o ano tem para lá de 300, né? Então, nos fins de semana nós não temos leitura, mas se você vai começar agora e você começar lendo nos fins de semana, rapidinho você fica em dia, e assim o ano de 2025 você pode ter essa grande vitória de completar a leitura bíblica anual completa. Eu vou deixar o link para você na descrição também, está aqui no meu canal, assim que se você também não é inscrito no canal, por favor, se inscreva no canal. Praticamente 50% das pessoas que assistem essa aula ainda não se inscreveram. Seria uma bênção para a minha vida que você pudesse se inscrever neste canal. Que Deus abençoe ricamente em nome de Jesus. Amém.